Olá, este é um podcast sobre o filme Eclipse, filme norte-americano do ano de 2010, dirigido pelo diretor David Slade, com produção de Vicky Godfrey e Karen Rosenfeld, e com roteiro de Melissa Rosenberg, a mesma que roteirizou os filmes Crepúsculo de 2008 e Lua Nova de 2009. O filme Eclipse teve distribuição nos Estados Unidos pela Summit Entertainment e aqui no Brasil teve distribuição pela Paris Filmes. O seu lançamento se deu no dia 24 de junho de 2010 nos Estados Unidos e no Brasil no dia 30 de junho de 2010. O orçamento de Eclipse foi de 68 milhões de dólares, com uma bilheteria de 698 milhões de dólares. Uma ótima marca para filmes, né? Bilheteria ainda e mais, como eu já comentei antes, para filmes assim voltados para um público teen, essa é uma marca excelente, mais de $500 milhão só em bilheteria. A bilheteria de Crepúsculo foi de quase 400 milhões de dólares, a de Lua Nova foi de 709 milhões de dólares, aí aqui teve uma leve queda de 698 milhões de dólares, mas ainda assim uma marca muito alta. O filme Eclipse, para quem não sabe, ele arrecadou 30 milhões de dólares só nas sessões de meia-noite na estreia dos Estados Unidos, que fez com que quebrou o recorde de 26,3 milhões de dólares que pertencia ao filme Lua Nova. No Brasil, Eclipse arrecadou 4,5 milhões de reais em seu primeiro dia de lançamento. O público era de aproximadamente 600 mil pessoas. E nos 5 primeiros dias de exibição aqui no país, né, aqui no Brasil, cerca de 2 milhões de espectadores assistiram Eclipse nos cinemas, com um faturamento de quase 19 milhões de reais. Ou seja, o filme ele conseguiu quebrar alguns recordes do seu antecessor, o Lua Nova de 2009. E, como eu comentei, né, o Crepúsculo ele é voltado mais para um público teen, né, porque o foco do filme em Crepúsculo é o romance da Bella com o Edward. No segundo filme, o foco deixa de ser a relação deles dois, porque eles passam a maior parte do filme separados, né? Tanto é que o Robert Pattinson aparece no começo do filme, depois no fim do filme, praticamente. E as raras vezes em que ele aparece no meio do filme são naquelas visões esquizofrênicas que a Bella tem em relação a ele, toda vez que ela se coloca em perigo. Eu já comentei sobre isso no podcast de Lua Nova. E Eclipse, assim, eu falei que, na minha opinião, o Lua Nova ele é o melhor filme da franquia, porque ele tem assim, um drama mais intenso, ele larga alguns clichês teens e foca mais nos sentimentos da Bella, na questão da depressão dela, né? De uma forma assim dramática, e o drama, que é o centro de Lua Nova, ficou muito bem, apesar da Bella ser assim uma personagem pacata, para não falar outra coisa. Em Eclipse aqui, Bella e Edward, como todo mundo já sabe, todo mundo que assistiu a franquia já sabe, leu os livros. Aqui Bella e Edward eles voltam, né? No final do Lua Nova eles se reconciliaram, e aqui eles passam a maior parte do tempo juntos, né? Aqui o Robert Pattinson volta a ganhar mais destaque, assim como no primeiro filme. O Jacob também. O Jacob e o Edward, eles têm seus destaques assim divididos meio a meio, né? No primeiro filme, o destaque maior foi para o Robert Pattinson como Edward. O Jacob quase não apareceu. Aí no segundo filme foi o contrário, o Edward quase não apareceu e o Jacob tomou praticamente o filme para si, junto com a Bella. E aí no terceiro filme aqui, já Eclipse, a gente tem a atenção dos 3 personagens divididos. A Bella, que é a protagonista, né? Ela sempre tem o destaque, obviamente. E o Edward e o Jacob disputam vários momentos do filme, né? Até porque o filme ele foca na disputa pelo coração da Bella, né? Tipo, quem vai ficar com a Bella? Edward ou Jacob? Claro, a gente sabe que ela fica com o Edward, mas o Jacob ele entra como um terceiro elemento para oficializar esse triângulo amoroso, né? Triângulo amoroso um pouco estranho, diga-se de passagem, com a personagem Bocó, que aparentemente ninguém entende porque vários rapazes se interessam por ela. Um vampiro, assim, com umas certas peculiaridades, vamos dizer assim, né? Ele não quer tirar a virgindade dela, porque ele quer se casar com ela, do modo tradicional, nos tempos antigos, né?
E o Jacob que quer, porque quer a Bella. A princípio a gente pensa que é um amor de infância, né? Que floresceu para a adolescência e a fase adulta. Mas no último filme a gente descobre, a gente tem um plot twist que quebra essa imagem que a gente tinha do Jacob com a Bella, né? Só vou falar isso no último podcast de Amanhecer Parte 2, que sinceramente... No último filme, quando a gente descobre o motivo porque ele amava a Bella, vamos dizer assim, é decepcionante. O último filme ele é bom porque a gente vê a Bella como vampiro, uma coisa que a gente já queria ver desde o primeiro filme. Só que isso acontece no último filme, obviamente. E também porque Amanhecer Parte 2 é a finalização da franquia, né? Geralmente, quando a gente tem uma franquia, o primeiro e o último filme são os mais aguardados. O primeiro porque é o início da história e o último porque é a finalização da história. E na franquia Crepúsculo isso não seria diferente, né? E a franquia, cada filme, foi tendo críticas negativas e positivas. Positiva por parte dos fãs, geralmente os fãs adolescentes, e a crítica negativa por conta dos críticos de cinema mesmo, né? E agora, já feito esse breve resumo sobre a parte técnica do filme, vamos ao elenco de Eclipse. Nós temos aqui alguns caras novos. No elenco, assim, fixo dos 5 filmes, nós temos a Kristen Stewart como Bella, Swan, né, novamente. O Robert Pattinson como Edward Cullen. E o Jacob é interpretado pelo Taylor Lautner. Aqui nós temos os 3 protagonistas, né? O triângulo amoroso da franquia, né? Triângulo esse que só tá em cena mesmo até o Amanhecer Parte 1. Ou seja, até o Amanhecer Parte 1, mesmo com a Bella já casada com Edward, o Jacob ele ainda tenta lutar pela Bella, pelo coração da Bella, de certo modo. Só que aí depois que ela vira vampira, aí ele se conforma que já era, né? Vamos dizer assim. E nós temos aqui 2 rostos novos, né? Na parte dos vampiros, a Bryce Dallas Howard como Victoria. Victoria era interpretada nos outros 2 filmes pela Rachel Lively, mas que por problemas de agenda, porque ela tinha outros filmes para fazer, ela não pôde retornar para Eclipse, acabou ficando para Bryce, papel de Victoria. Não ficou ruim, ficou muito bem, por sinal ela soube dar conta direitinho da vilã. É claro que a Rachel ela é mais bonita, que nem eu falei, né? Acho que foi no primeiro podcast, se não me engano, de Crepúsculo, que a Rachel ela é mais bonita, mas a Bryce também tem o seu certo charme, assim, com o cabelo bem mais vermelho do que o da outra Victoria. E ela soube dar conta direitinho, uma vampira bem ruim mesmo, assim, uma vampira, o que a gente espera de vampiros que tirem a vida de humanos e que sejam cruéis, né? Que não tenham piedade de ninguém. E nós temos o Xavier Samuel interpretando o recém-criado Riley Biers. Ele é um humano que vive na região de Seattle e a Victoria transforma ele em um vampiro para ele se aliar a ela para formar um exército de recém-criados para poderem matar a Bella. Aqui, nesse terceiro filme, a Victoria ela ganha muito mais espaço, muito mais destaque, porque agora que o foco do filme é na vingança dela, no desejo dela de matar a Bella, de perseguir a Bella e de destruir o clã Cullen. Ela não quer só matar a Bella, ela quer destruir todos os Cullens também. Sua sede por vingança está maior do que nunca. E o Riley, ele é uma espécie de capacho. Ela faz ele acreditar que ela tá apaixonada por ele, mas ela não tá apaixonada por ele coisa nenhuma, porque no fim das contas ela quer vingar a morte do James, que é por quem ela nutria sentimentos amorosos, vamos dizer assim. E uma das recém-criadas, além do Riley, é a Brie Tanner, interpretada pela atriz Jodelle Ferland. Ela, inclusive, tem um livro à parte os 4 livros da franquia Crepúsculo, tem um livro à parte sobre a breve vida de Brie Tanner, que comenta sobre a fase humana dela e sua transformação em vampira e sua morte em vampira. Ela é morta por um dos Voltures. A Jane, quando vê ela transformada em vampira lá no final do filme, a única recém-criada que sobrou, que os Cullen não quiseram matar, a Jane diz para os Cullen que eles não tinham direito de decidir sobre a vida dela, que ela tinha que morrer também assim como os outros. Aí um dos Volturi vai lá e mata ela. E no filme nós também temos o Billy Burke como Charles Swan, pai da Bella, né? Aqui ele, assim como nos outros 2 filmes antecessores, não tem tanto destaque assim em tela.
Ele aparece em alguns momentos, ele aparece discutindo com a Bella sobre ele achar que ela e o Ed estão tendo um relacionamento sexual, vamos dizer assim, só que a Bella deixa claro pro pai que ela ainda é virgem. Nós também temos quando ele está pesquisando sobre esse Riley Pierce, que os pais estão procurando desesperado por ele. E o Charlie comenta com a Bella sobre o desaparecimento dele, só que até então a Bella não associa ele ao exército de recém-criados, só no fim do filme. E quando ela vê ele junto com a Victoria, que o Edward tem um enfrentamento com os dois, né? O Edward quase morre, mas a Bella salva ele, eu já vou falar sobre essa cena. E o Charlie, ele também tem um diálogo com a Bella, né? Quando o Edward disse para a Bella viajar para ver a mãe dela antes da formatura, né? E ele não tem grande destaque em tela, como eu já comentei, mas no livro ele aparece muito, e é um porre. O Charlie, eu prefiro muito, apesar do Charlie, na franquia Crepúsculo, nos filmes, ele ser um bocó, assim que nem a Bella, ainda assim eu prefiro ele mais na tela do que no livro, porque no livro ele é um porre, né? Ele é chato pra cacete, aqui não, aqui eles deram amenizada. Até porque ele nem, assim, ele tem importância pelo ser o pai da Bella, mas assim, não tinha necessidade de botar ele como uma pessoa, um pai marrento, chato. Nós também temos a Sarah Clarke retornando como Renée Dyer, a mãe da Bella, né? A mãe da Bella aparece nos filmes Crepúsculo de 2008, esse aqui, Eclipse, de 2010, e Amanhecer Parte 1 no casamento da Bella com Edward. E é o único filme em que o Charlie e a Renée aparecem juntos em cena é em Amanhecer Parte 1, no casamento da Bella com o Edward e também na cena final quando a Bella está se transformando em vampiro, ela relembra momentos da sua vida e tem uma cena da Renée com o Charlie segurando a Bella ainda bebê, é uma visão que ela tem lembranças de vários momentos da sua vida, como se fosse aquele flashback antes dela oficialmente morrer como humana, se concretizar como vampira. Aqui nós também temos a Julia Jones como Leah Clearwater, a única mulher lobo dos Cleutes, né? Ela é filha do Harry Clearwater e ela também não gosta da Bella. E no quarto filme ela ainda explica um pouco por que ela não gosta da Bella, mas isso não vem ao caso. Nós também temos o Boo Stewart como Seth Clearwater, irmão mais novo da Leah e também filho do Harry Clearwater. Ele é um jovem lobo, vamos dizer assim, um pouquinho extrovertido, assim, simpático, carismático, ele convence bem no papel. Inclusive, ele, transformado em lobo, ajuda o Edward a dar fim no Riley Pierce lá no final do filme, e com isso o Edward pode lutar cara a cara com a Victoria sem a ajuda do Riley, né? Porque aí é uma luta de igual por igual, porque é 1 contra 1, não 2 contra 1, que aí é meio safadeza. Nós também temos no filme Jill Bergman como Billy Black, o pai do Jacob, que também tem que é o ancião dos Cleutes, ele tem uma importância muito significativa para a tribo Cleute. Nós temos no clã dos Volturi, aparecendo aqui, a Dakota Fanning como a Jane, Cameron Bright como Alec, Charlie Bill como Demet e Daniel Cudmore como Felix, né? Cada vampiro dos Volturi tem um poder muito significativo, né? E no último filme a gente fica sabendo que já é meio que uma tradição dos Volturi, né? Meio que acabar com o clã e oferecer resiliência, assim. Oferecer para que eles se juntem, os mais poderosos se juntem a eles para poder fazer parte dos Volturi e com isso aumentar o seu poder e o temor perante os outros vampiros. Mas isso eu vou explicar melhor no último podcast, que é o de Amanhecer parte 2, né? Que é também, depois de Crepúsculo, eu acho que é um dos filmes mais aguardados, como eu já falei, por ser o último filme da franquia, aquela coisa toda, né? Todo mundo quer o desfecho, quer ver a Bella como vampira, sendo feliz pra sempre com o Edward, né? E a filha deles, que eu não entendi, enfim. No próximo podcast, que é o de Amanhecer parte 1, que é quando a Bella, por incrível que pareça, fica grávida, eu vou dar minha opinião melhor a respeito disso. Não é o foco aqui. E agora eu vou pro meu top 10 de melhores cenas do filme Eclipse. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Rosalie conta sua história para a Bella. Sua história de quando ela era humana, que ela se apaixonou por um cara, né?
E esse cara era noivo dela, ela pretendia se casar e ter filhos com ele, aquela coisa toda. Ela vem de uma época assim, ela vem de uma época bem distante, tipo década de 20, década de 30. Pelas roupas que aparece ela relembrando sua fase humana, é mais ou menos nesse período aí, né? Em que a mulher ainda era submissa ao homem, aquela coisa toda. Ela conta sua história, ela conta pra Bella que na sua última noite como humana, esse noivo dela estava bêbado, ele violentou ela na frente de outros rapazes que eram amigos dela e que o Carlyle sentiu o cheiro dela e a transformou em vampira achando que ela estava morrendo. Só que ela não estava. O sangue era porque ela, como ela era uma pessoa virgem, aí o sangue é porque tiraram a virgindade dela. Ele achou que ela estava morrendo ou algo do tipo, aí foi lá e transformou, achando que estava ajudando, mas não estava. E depois ela contou pra Bella que ela se vingou de todos aqueles rapazes lá do grupo de amigos do noivo e do próprio noivo dela, em que inclusive ela deixou para matar o noivo por último, porque queria que ele soubesse que ela estava se aproximando para matar ele. E ela conta pra Bella que o maior desejo dela era ser mãe, que esse desejo ela não vai poder realizar porque virou vampira, né? E que ela, apesar de estar bem com Emmett, que eles sempre vão continuar daquele jeito, congelados, sem nunca progredir, sem nunca ter filho, envelhecer, nem nada do tipo. Aí a Bella entende um pouquinho melhor esse rancor que a Rosalie tem dentro de si, de um certo modo. Em nono lugar, eu fico com a cena em que o Jasper conta sua história para Bella. Antes de eu explicar melhor essa cena, eu quero ressaltar que Eclipse é tão bom quanto o Lua Nova, porque aqui ele insere muitas histórias dentro da história de Eclipse. Tipo, é que nem um Inception, história dentro da história. E é muito interessante, assim, se prende a história dos outros personagens aqui, o foco deixa de ser a Bella e o Ed para focar na história dos outros e para poder chegarmos aos momentos finais do filme, que é o que define a morte da Victoria, do Riley e dos outros vampiros recém-criados, né? E, consequentemente, a vitória dos Cully sobre aqueles que queriam destruí-lo junto com a Bella. Em nono lugar, como eu já falei, eu fico com a cena em que o Jasper conta sua história para Bella. Antes dele virar vampiro, ele fazia parte do exército, era o chefe de um exército, e ele acabou conhecendo, numa certa noite, uma vampira chamada Maria. E ela o transformou em vampiro para fazer dele o seu capacho, e com isso formar um exército de recém-criados e ganhar batalhas, né? Ganhar batalhas entre outros vampiros, e com essas batalhas ganhas eles iam ganhando mais território e espaço para todos os lados, né? E é a partir daí, dele contando essa história, que a Bella começa a perceber que a Vitória está fazendo o mesmo, criando um exército de recém-criados e usando os pontos cegos das visões da Alice para poder descobrir quem é que está ajudando a Vitória nisso. A Bella conta isso pro Edward, mas ele meio que não acredita, ele só leva a sério no final do filme, quando ele vê a Vitória junto com o Halley. O Halley e o Edward, como ele é elementos e tudo mais, ele já sabe que o Halley está sendo procurado pelos pais, né, porque ele desapareceu, e no final do filme, quando ele vê o Halley, já está transformado em vampiro, o Riley, e aí o Edward junta um ponto ao outro. Essa história do Jasper também é muito interessante, porque ajuda a esclarecer muita coisa para Bella. Em oitavo lugar, nós ficamos com a cena em que o Edward e o Jacob se enfrentam na escola. A Bella, no início do filme, a gente percebe que ela tá tentando entrar em contato com o Jacob, mas o Jacob meio que tá cagando pra ela, porque ele até tem um bilhete que tá meio rabiscado, em que ele deixa bem claro pra Bella que quer se afastar dela, porque ela escolheu ficar junto com um exércitos Cullen, no caso, com um monte de sanguessuga, e que ele não quer compactuar com isso. Aí ela ainda tenta ir para casa do Jacob, só que o Edward tira o motor do carro dela e ela não consegue ir de casa, ou seja, já mostra o macho escroto que o Edward é, como eu já falei anteriormente. Ele quer, além da Bella, a Bella já precisa dele para tudo, não é que a gente já percebeu isso já ficou bem claro no Lua Nova. E o Edward gosta disso e quer que ela obedeça a ele cegamente, sem ela ter o direito de ir e vir e dar sua opinião a respeito de qualquer assunto equivalente. Enfim, aí a Bella, ela viaja, né? O Edward insiste para ela viajar para ver a mãe dela na Califórnia, eu acho, né? Na Califórnia, antes dela se formar, né? Antes da formatura.
E quando ela volta de viagem, quem tá na escola? Sim, ele mesmo, Jacob. Aí o Edward e o Jacob meio que se encaram. Você pensa que o pau vai torar, mas não tora, fica quase torando. E o Jacob diz pra Bella que a Vitória tá atrás dela. E a Bella percebe que o Edward fez ela viajar pra poder não descobrir que a Vitória tava atrás dela. Só que aí vai por água abaixo e a Bella e o Jacob... A Bella sobe na moto do Jacob com o Jacob na moto e vai pra tribo Quileute, lá pra onde o Jacob mora, pra poder passar um tempo com ele, conversar e tudo mais, porque ela, apesar de amar o Edward, ela também sente falta da amizade do Jacob. Ela gostaria que os dois se dessem bem, mas aí também já é pedir demais, né? Aí esse enfrentamento deles, em que o pau quase estoura, fica como a minha oitava melhor cena. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Jacob se declara pra Bella e ela acabou agredindo. Só que aí, como ele tem um rosto muito duro, né? Por ser um lobo, ela que acaba sendo agredida. É aquela história, né? Eu vou fazer uma surpresa, mas sou eu que acabo sendo surpreendido. E o Jacob depois pede desculpa pra Bella na festa de formatura dela. O Jacob disse pra Bella que nessa declaração que ele faz, que ele beija ela contra a vontade dela, ele diz que vai lutar por ela até que o coração dela pare de bater. Porque ele já entende que ela quer virar uma vampira. Aí ele se declara pra ela, dá um beijo assim a contragosto dela, e ela dá um tapão nele, mas ela que acaba sendo machucada, né? Também o Edward, depois dessa sequência aí que o Carlyle enfaixa a mão dela, né? Porque ela se machucou. O Jacob e o Edward se enfrentam, aí sim o pau torou, que os dois brigaram feio. Só que aí o Edward diz pro Jacob assim, isso aqui é uma recomendação, deixa que ela peça pra você beijá-lo. Aí ele fala assim, e ela vai pedir mesmo. Aí o Charlie, o pai da Bella, aparece e aparta a briga entre os dois. Essa sequência também é muito boa. E em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Edward deixa o Jacob proteger a Bella do frio. O Edward e a Bella, eles se escondem eles se escondem, né? Dentro do negócio lá no topo de uma montanha, eles fazem uma barraca. Os dois se escondem dentro dessa barraca no topo de uma montanha, porque os dois vão ficar ali enquanto estiver rolando a luta dos Cães e os Lobos contra os Quileutes. Eu já vou falar dessa cena logo mais. Aí eles estão nesse topo, só que é o topo de uma montanha e tá frio, e é um frio incomum para aquela época. E a Bella tá sentindo muito, muito frio. O Jacob entra na barraca. Ele vê ela tremendo de frio. O Jacob vai até a Bella, mas aí o Edward impede a princípio. Mas ele diz pro Edward assim, se ela congelar os dedos dos pés, a culpa vai ser sua. Aí o Edward percebe que a Bella tá com muito, muito frio mesmo. E ele fica muito frustrado por não poder ajudar. E aí ele acaba deixando o Jacob meio que abraçar a Bella para ela poder se esquentar e não passar tanto frio. O Jacob praticamente pelado, de conchinha com a Bella, né? Se esfregando nela, vamos dizer assim. E o Edward com muita raiva, porque é a única forma de manter ela quente ali, né? Sem ambiguidade, por favor. E também porque ele queria ajudar a Bella e não tem como, o único que pode ajudar ela naquela situação é o próprio Jacob. E o Jacob se aproveita do momento e se aproveita do fato do Edward Elements para poder ter uns pensamentos bem quentes em relação a Bella. E o Edward até pede pro Jacob se segurar nos pensamentos e em outro sentido, se é que vocês me entendem, né? Aí o Jacob e o Edward tem um diálogo um tanto quanto estranho. Diga-se de passagem, o Edward disse pro Jacob que se ele não fosse inimigo natural dele e quisesse ficar com a Bella, que eles até poderiam ser amigos. O Jacob até começa com o mesmo diálogo, só que aí ele fala, não, nem assim eu conseguiria ser seu amigo. O Jacob não gosta mesmo do Edward, né? Mas no fim da franquia, os dois se ajeitam, até porque é fim de franquia, né? Não tem... Também o Jacob já não tá mais afim da Bella no último filme, e aí não tem mais motivo para os dois ter rixa, vamos dizer assim. E agora vamos para o nosso top 5 de melhores cenas do filme Eclipse. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Jacob explica para Bella o que é imprint. Aí vocês devem estar se perguntando o que é imprint? Eu respondo. Imprint, segundo o próprio Jacob, é quando um lobo meio que se apaixona, vamos dizer assim, ele não usa esses termos, mas é mais ou menos isso para ficar um pouquinho mais fácil de entender. É quando um lobo meio que se apaixona por uma pessoa. E a partir do momento, a única razão dele existir, de querer viver, ou o nome que vocês quiserem dar, é aquela pessoa.
E ele vai ser para aquela pessoa o que ela quiser. Se ela quiser que ele seja apenas um amigo, ele vai ser apenas um amigo. Se quiser que seja como irmão, vai ser como irmão. Se quiser que seja como um pai, vai ser como um pai. Ou se quiser que seja como um namorado, vai ser como um namorado. Mas, segundo ele explica, para a pessoa, aquele companheiro, vamos dizer assim, ele é tão querido, tão importante para ela, porque ele tá agradando essa pessoa de todas as formas, que não tem por que ela não querer ele como namorado, vamos dizer assim, né? E é um pouco estranho, porque parece que não dá liberdade para a pessoa querer se relacionar romanticamente com qualquer outro, né? Mas ele diz que é isso basicamente que acontece, e no quarto filme essa questão do imprint fica mais claro pra gente quando acontece um momento um tanto quanto estranho, mas eu só vou falar isso no próximo podcast. Dia Amanhecer, parte 1. Tio Jacob e a filha recém-nascida da Bella. Muita gente criticou, meteu pau e, apesar da franquia até ser boa, tem muitas falhas e essa é uma delas, né? Mas eu só vou entrar em maiores detalhes no podcast do filme em questão, não nesse. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que a Bella e o Edward... Em quarto lugar, eu fico com a cena em que a Bella e o Jacob se beijam, mas agora com permissão da própria Bella. O Jacob, ele escuta a Bella e o Edward comentando sobre o pedido de casamento que ela aceita. Eu já vou falar dessa cena. Ele fica sabendo que os dois vão se casar, se revolta, diz pra Bella que vai lutar com os outros lobos e os Cullen. A Bella entra em desespero total. Nessa cena ela até convence um pouco em termos de desespero. E a Bella pede pro Jacob beijar ela, porque ela pensa que assim ele vai desistir de lutar e assim ele não vai se machucar. Ele acaba beijando ela. O Edward não vê a cena, mas diz pra Bella que estava lendo os pensamentos do Jacob, que eram muito intensos, né, como sempre. E os dois se beijam e depois disso ele vai lutar e não quer nem saber. E muita gente gostou dessa cena, muita gente não, porque essa cena o Edward ficou meio que na posição de corpo, mas isso daí é outra questão, enfim. Vamos tocar o nosso top 10. Agora, nosso top 3. Terceiro lugar, eu fico com a tão aguardada cena da luta entre os Cullen mais os lobos Gleutos contra os recém-criados da Victoria. O filme todo, basicamente, gira em torno desse momento. E esse momento, quando chega, é muito bem feito. As cenas de lutas entre o enfrentamento, né, entre ambos, os Cullen e os lobos contra os recém-criados, são muito boas. A única recém-criada que não morre é a Brie Tanner, né? Brie Tanner, deixa eu verificar aqui o nome dela, aqui, Brie Tanner, isso mesmo. A única recém-criada que não morre é a Brie Tanner, porque o Carlisle e a Esme meio que ficam com dó dela, até porque ela não luta, ela fica com medo, né? Ela rega na hora do vamos ver, e ela meio que se esconde, eles acham ela e decidem não matar ela, porque ela não tá enfrentando ninguém, né? Mas aí, como eu já falei, a Jane diz pra eles que eles não tinham direito de decidir isso, e aí manda um dos Volturi lá e acabar com a vampira. E é isso que acontece com ela. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Edward mata a Victoria. Enquanto tá rolando esse paranauê todo aí dessa luta entre os Cullen e os lobos contra os recém-criados, o Edward e a Bella se esconderam no topo de uma montanha. Mas quem acha eles? Sim, ela mesma, Victoria. Como é que ela acha ele? Eles, você me pergunta, eu respondo, pelo cheiro do Edward. Ainda tentaram mascarar o cheiro da Bella com Jacob levando ela do ponto onde vai ocorrer a luta até o topo da montanha, porque o cheiro da Bella tem que parar ali, no campo de batalha. E a partir dali eles têm que sentir só o cheiro de lobo para poder não correr atrás da Bella. E aí já o cheiro do Jacob mascarar o cheiro da Bella. E é isso que o Jacob faz. Ele leva, um dia antes da luta, eles vão com a Bella até esse centro da batalha, onde vai ocorrer no campo. A partir dali o Jacob carrega a Bella nos braços até o topo da montanha, assim mascara o cheiro dela. Só que a Victoria imagina que o Edward esteja com a Bella e não lutando. E ela chega lá, vê a luta, ela não encara a luta, porque é uma decisão meio que de última ela tomaria para Alice, não correu de descobrir que é ela que está orquestrando essa batalha toda. E aí ela se deixa guiar pelo cheiro do Edward e chega no topo da montanha, que é onde eles estão escondidos. O Edward e a Bella, o Jacob e o lobo, o Seth Clearwater, que tá lá meio que de segurança deles, vamos dizer assim. E dá certo, porque no fim das contas o Seth acaba dando cabo do Riley, né? O Riley e a Victoria, eles pegam o Ed de jeito ali no momento. Eles quase matam
Eles quase matam o Edward, só que aí a Bella pega uma pedra, ela rasga o braço dela pra sair sangue, pra eles se distraírem com o cheiro do sangue dela. E aí nesse momento o Seth meio que corta o braço, assim, pega ele pela cabeça, o Riley, e acaba levando ele pra longe e mata ele. E aí nesse momento o Edward pode enfrentar a Vitória frente a frente e ele acaba matando ela depois de uma outra cena de luta também muito bem feita, por sinal, né? Visualmente vendo, ficou muito boa, né? Os efeitos especiais desse filme estão de parabéns, nota 10, não tem o que se discutir. Eu acho que em termos de... Se você fizer um apanhado dos 5 filmes da franquia, esse é o que tem mais luta, com o Eclipse. E aí tem essa sequência, né, que o Edward mata a Victoria, e também essa fica pra mim como a segunda melhor cena do filme. E, em primeiro lugar, pra mim, eu acho que até pra muitas pessoas, a primeira cena fica com a Bella aceitando se casar com o Edward. Ela tenta fazer ele quase ir pra cama com ela, né, mas aí ele meio que carrega, ele diz pra Bella que ele quer se casar com ela antes de tirar a virgindade dela, e ele também enfim. Ele também é virgem, aquela coisa toda, ele quer seguir o protocolo antigo, vamos dizer assim. Aí, a contragosto, ela acaba aceitando isso, e ela acaba aceitando, junto com isso, se casar com o Edward, né? E é uma cena, assim, também muito fofinha, vamos dizer, entre os dois. E a trilha sonora desse filme, eu vou fazer uma abreviação para dizer que tá muito boa. E o tema principal, o Eclipse, né, da banda Metric, também tá sensacional. E esse é o meu top 10 de melhores cenas do filme Eclipse. Eu vou comentar mais 3 cenas bônus, assim, que não tá dentro do nosso top 10, mas que pra mim são cenas, assim, também de grande importância. Eu posso estar deixando de fora alguma outra cena importante, mas é que nem eu falei, né? Aqui é as cenas mais marcantes. O filme, como se também, ele é muito bom, assim como Lua Nova. Lua Nova eu gostei mais pela pegada do drama, e esse aqui eu gostei mais pela pegada de ação, de luta, né? Ele já não é mais aquele romance meloso do primeiro filme aqui. Ele já tem uma pegada mais de ação, de suspense, assim, suspense tipo o que vai acontecer, aquela coisa toda. É bem interessante. O livro também é muito bom. Eu recomendo. Eu recomendo ler o livro, assim como qualquer filme, qualquer adaptação de livro para filme. Eu recomendo você sempre ler o livro antes, depois ver o filme. É claro, se fizer ao contrário, ver o filme depois ler o livro, não vai estragar a experiência, mas é porque fica mais didático, fica até melhor melhor compreensão por filme. Aqui vamos para 3 cenas bônus do filme. Em primeiro lugar, eu fico com a cena em que a Bella escuta lendas que leu sobre vampiros versus lobos. O pai do Jacob, ele ele faz uma reunião lá entre lobos e o Jacob decide levar a Bella nessa reunião para escutar umas histórias e tentar fazer ela repensar essa vontade dela de querer virar uma vampira. E ela escuta lendas de Cleutes, como os vampiros foram inseridos no contexto dos lobos, que um vampiro apareceu e matou vários lobos. Aí depois alguns lobos mataram esse vampiro. E aí depois, assim como aconteceu com James, e aí depois uma vampira, que era acompanhante desse vampiro morto, apareceu na tribo dos lobos para matar os lobos, como uma forma de vingança pelo seu companheiro ter morrido. E aí a esposa do chefe da tribo, o que ela faz? Ela dá uma facada no seu estômago para poder distrair a vampira, né, com cheiro humano, com cheiro de sangue humano. E aí com isso um dos lobos ter tempo, no caso o lobo-chefe, ter tempo para poder matar ela. E é isso que acontece. E é a partir dessa história que a Bella decide salvar o Edward de ser morto pela vampira Victoria e o Riley, cortando seu braço. A Bella foi mais esperta que a mulher, porque a mulher podia ter esfaqueado o braço, não teria morrido, teria ficado com um corte, lesão, qualquer coisa assim, não no estômago, que automaticamente ia morrer. Essa Bella, apesar da gente dizer que é bocó, tudo, nesse filme aqui em específico, ela é mais esperta, ela é mais astuta, né, vamos dizer assim, né, e ela tem muitos momentos de lucidez, vamos dizer assim, aqui ela já tá um pouquinho mais esperta, e nessa parte aí ela é mais esperta que a mulher, porque em vez de se matar, ela só rasga o braço assim para poder sair o sangue, né, e continuar vivo para poder ficar com o Edward, aquela coisa toda que você já sabe. E outra cena também que pra mim é bem marcante é o enfrentamento entre os Cullen e os Volturi. Os Volturi chegam ali naquele campo de batalha e encaram os Cullens depois que acaba a batalha, né? E a Jane fica impressionada, ela não sabe dos lobos. Ela, na cabeça dela, só os Cullens conseguiram derrotar todo os outros vampiros que foram lá pra guerrear, vamos dizer assim. E eles falam que deram jeito lá, ela fica meio que na dúvida, mas não sabe dos lobos nem nada, né?
Enfim, aí é nesse meio diálogo que ela vê a Bree ali meio que escondida e diz pro outro Volturi lá matar a cabo da vampira. A Esme ainda tenta defender a Bree, diz que eles vão tomar conta dela. E ela diz que eles não, que os Volturi não dão segunda chance e ainda vê a Bella e diz pra Bella assim: eu vou contar pro Aro que você ainda é humana. Aí a Bella diz pra Jane que a data para ela se transformar em vampira já tá marcada. E aí é nisso que a Brie dança, né? O pau torou pra ela, né? E fino e linha pra ela. Essa cena também é muito boa, essa sequência, né? Vamos dizer assim. E eu fico com a cena em que os Cullen, né? No início do filme, quando a Bella vai viajar pra ver a mãe, os Cullen perseguem a Victoria, né? Inclusive o Emmett, ele acaba dando um salto e vai parar no território dos lobos. E aí um dos lobos enfrenta ele, o Emmett. E aí isso dá tempo da Victoria conseguir fugir. E porque depois desse enfrentamento entre os Cullen, a Victoria e o Emmett ainda vai parar do outro lado no lado dos lobos, né? Porque tem aquela lei que eles não podem ir pro lado dos lobos. Que o Jackman no dia seguinte vai parar na escola e enfrentar o Ed, dizer que não quer saber deles, dos Cullens invadindo o território dos lobos, porque se eles fizerem isso, o pau vai torar. E aí é nessa sequência que a Bella fica sabendo que a Victoria tá atrás dela, aquela coisa toda, ela fica chateada com o Edward, porque ele não contou pra ela, né? E eu já comentei sobre essa cena. Essas 3 cenas bônus, pra mim, também foram muito importantes pro filme. Desculpa se eu estiver esquecendo qualquer outra cena importante, mas é porque essas são as mais marcantes, vamos dizer assim. Também tem uma da Jéssica fazendo discurso na formatura, o discurso de formatura dela também é bem interessante, né? Aí foca na cara do Edward, da Bella, dos outros Cullens também, que ela fala sobre o futuro, sobre que cada um tem que cometer seus erros, até um dia descobrir o que quer fazer de verdade, né? E, assim, essa parte também é bem interessante. Bem, eu fico por aqui com esse podcast sobre o filme Eclipse. E logo em breve teremos Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. Para quem gostou de Crepúsculo e Lua Nova, eu recomendo esse filme. Muito bom, tem muita ação, drama, uma pegada de drama, romance, assim, tem um pouquinho de tudo. A Kristen Stewart aqui tá bem melhor. E é isso. Fico por aqui com esse podcast sobre o filme Eclipse.